Chacota, hein? Vergonha. A torcida do Vitória sacaneou pra cacete o Bahia, porque o Bahia foi eliminado na segunda fase da pré-Libertadores. Sendo eliminado na segunda fase, automaticamente nem pra fase de grupos ele vai, da Libertadores, nem pra Sul-Americana ele vai. E pelo fato dele estar disputando a competição internacional, que foi a pré-Libertadores em 2 jogos contra o Ringues, ele acaba que fica fora também da Copa do Nordeste. Depois o Bahia foi lá na CBF pedir arrego para participar da competição. Acabou que no final das contas o Bahia tá fora da Copa do Nordeste. Não sobrou nada pro Betinha. E aí, pô, o Bahia só joga a Série A e a Copa do Brasil, que não vai ganhar nenhuma das duas competições, porque não tem elenco para isso nem treinador. Então, o Bahia não vai ganhar nada nessa temporada. Só o Campeonato Baiano, evidente. Venceu do Vitória por 2-1 de virada. Aí, beleza. A torcida do Vitória sacaneou pesado. Vamos jogar a Copa do Nordeste e vocês não. A gente pode ganhar essa Copa do Nordeste e vocês não. Aí o Vitória estreia contra o Botafogo da Paraíba, com o time todo reserva barra base do Vitória, mas enfrentou o mistão do Botafogo da Paraíba, que é um time ali, Série C barra D, né? É essa a qualidade do elenco do Botafogo da Paraíba. Vai, é um time de Série C? Ok. Vai jogar a Série C essa temporada? Ok. Aí tu olha pro Botafogo da Paraíba com time reservão, pô, com alguns titulares. Então era um mistão do Botafogo da Paraíba lá no Barradão. Foi uma vergonha, não deixa de ser. E assim, a atuação ontem preocupou principalmente do ponto de vista técnico. Porque assim, em relação a futebol apresentado, marcação-pressão, recuperação da posse no campo de ataque, criação de chances claras muito mais do que o adversário, o Vitória teve tudo isso. Mas perdeu um caminhão de gols, finalizou muito mais jogadas, a decisão no último terço de campo pessimamente mal executada, por Anderson Pato principalmente. Osvaldo perdeu 3, 4 gols cara a cara pelo menos, e ele só fez um gol ontem porque estava sem goleiro. Ronald entregou a rapadura lá atrás, Jamerson entregou a rapadura lá atrás. Então foi um ponto de vista foi uma derrota do ponto de vista técnico bem ruim e bem preocupante. Por quê? Boa parte desses jogadores que ontem entraram em campo, eles vão estar na Série A, jogando, entrando no segundo tempo, ou até assumindo a titularidade em alguns jogos. Como o Gabriel Vasconcelos assumiu a titularidade já no início dessa Série A. Falhou em alguns jogos, começou muito mal a temporada, Lucas Arcanjo voltou de lesão e agora o titular é Arcanjo. Gabriel é reserva, mas é o reserva imediato de Lucas Arcanjo. Edenilson Neres, Luan Cândido e Jamerson. O Vitória foi nessa linha de 4, né? E assim, Luan Cândido péssimo, Neres horroroso, quase fez um gol contra ontem, hein? Quase meteu um gol contra, a sorte é que Gabriel Vasconcelos salvou. E Jamerson entregou a rapadura lá atrás. Luan Cândido não é confiável, é preocupante, viu? Zé Vitor, Ronald e Pablo. Preocupante também, porque Ronald não jogou nada. Aliás, entregou a rapadura, né, do segundo gol do Botafogo da Paraíba. Lá no ataque, Tarzia, Anderson Pato e Osvaldo. Gente, com todo respeito a Anderson Pato, não dá. Possa ser que daqui a 3 meses, 4 meses ele evolua muito. Possa ser que até na própria competição ele evolua muito. Possa ser que ele ganhando mais confiança. Claramente ele tá sem confiança. É um jogador que tem velocidade ali, tem uma explosão e tal. Mas não tem confiança nenhuma. Ele não consegue verticalizar uma jogada. Ele sempre tenta fazer o mais fácil, que é um passe para trás, um passe de lado. Não tenta um drible, não tenta um chute, não tenta uma jogada vertical, um passe quebrando linhas. Ele não tenta quase que nada, pô. E perde muitas jogadas ali no 3 contra 2, no 2 contra 1. Finaliza muito mal. Eu não sei se ele tá no peso da camisa, o peso que é jogar no Barradão. Isso é um fator importante também. Porque se você bota o Anderson Pato, sei lá, no Novo Horizontino que não tem torcida, ele não vai ter toda essa pressão. E ele também sente a pressão de jogar no Barradão, que ele ama tanto o estádio, a torcida e o clube. Então, naturalmente, isso tem um peso também. Talvez por isso ele não esteja jogando tão bem ainda. Talvez quando ele fizer um gol, destravar um pouco mais o lado emocional, que claramente ele tá sem confiança alguma. E no futebol confiança é tudo. Não é muito não, tá? No futebol confiança é tudo. Se tu tá sem confiança, irmão, é ferro. Que é justamente o caso do Anderson Pato. Não está jogando nada. Osvaldo, já falamos do vovô Osvaldo? Eu falei aqui quando o Vitória renovou ele. É quase que injustificável a renovação de Osvaldo. Mas beleza. E na ponta esquerda, Tarzia, que foi o que mais gerou o jogo de certo modo. É tecnicamente o melhor desse trio de ataque, ou melhor, foi ontem o melhor do trio de ataque, com Pato e Osvaldo. Mas pouca efetividade, hein? Cisca da estrela, tenta uma coisa ali ou outra, mas nem gol.
nenhuma grande finalização, nenhuma grande jogada. Esse é Tárzia também, tá? Não tem nada de espetacular, não. Quando eu falo isso, eu sei que tem torcedores do Vitória que nesse momento devem estar me detonando, né? Pô, não fala isso de Tárzia, não. Pois bem, eu sei como é. Quando você contrata um gringo vindo do Independiente, do River Plate, do Boca Juniors, você que torce pro seu clube, você não quer ouvir de alguém que não torce pro seu clube falando mal desse jogador. Era o que acontecia com a Atencio aqui no esporte. Pois bem, o tempo foi se passando e a gente gostava muito de Atencio aqui que torce pro esporte, tá? Eu amava a Atencio e tal, até seguia nas redes sociais, já parei de seguir aquela desgraça, aquela tiriça desgraçada. Então, já parei de seguir, não tá jogando porcaria nenhuma. Pelo menos aqui no esporte não jogou porcaria nenhuma. Foi prejudicial ao clube em alguns momentos. E é preguiçoso, né? Preguiçosinho pra cacete. Então, assim, não sei se vai acontecer o mesmo com Tárzia, vamos aguardar. Mas as minhas primeiras impressões não foram tão boas, não. Ainda mais pelo jogo ontem do Vitória, que, meu Deus do céu. Bom, e assim, tá claro, né? Só para pegar o pacote geral aqui dessa introdução inicial, o Vitória com time reservão barra base, no Campeonato Baiano não ganhava de ninguém praticamente, empatava quase todos os jogos. Por que eu tô falando isso? Na Copa do Nordeste, se o Vitória for com esse mesmo elenco aí que jogou ontem, daqui para o final da primeira fase da Copa do Nordeste, mesmo o Vitória num grupo ridículo, com Souza da Paraíba, Itabaiana, Fluminense do Piauí e Asa de Arapiraca, eu não sei se o Vitória se classifica não, viu? Se teve dificuldade para ficar no G4 com aquele elenco ali, num campeonato baiano, para ficar no G2 da Copa do Nordeste, eu acho que o Vitória não consegue, não. Então, em algum momento, eu acho que Jair Ventura vai ter que colocar 3, 4, 5, 6, 7 ou até o time todo titular para jogar a Copa do Nordeste, nem que seja os últimos 2 jogos, para pelo menos garantir a classificação em segundo ou até ainda assim buscar a liderança, porque com esse elenco aí, esquece que não tem capacidade não, ou se tenha mal treinado, mas tecnicamente fica deixando muito a desejar também, tá? Então assim, óbvio que esse time aqui, mesmo sendo muito ruim, ele é melhor do que o Asa, Fluminense do Piauí, Itabaiana, Souza. É melhor para tentar se classificar em segundo ou até em primeiro. Mas, velho, a gente no papel é melhor, né? Mas na prática não consegue engrenar, não consegue ganhar. Não fez um placar ontem contra o Botafogo da Paraíba, que também estava com um time bem alternativo, hein? Se você pegar essa escalação aqui do Botafogo da Paraíba ontem, com Max Wallace, ex-Fortaleza inclusive, lembro muito dele, Eric, Ian Souto, ex-Vitória, Igor Moraes, PK, ex-Vitória, Varela. Aí você tem lá o Igor Maduro, Ed Carlos, Felipe Azevedo, ex-Sport, ex-América Mineiro, ex-vários, ex-Ceará, Atamoto, que acabou com Vitória ontem no jogo, e Rodolfo. Parte desses jogadores aí nem são os titulares mesmo. Se a gente voltar aqui nas publicações do Botafogo da Paraíba, e Lisca, hein? Olha a Lisca doida aí. Tem o vídeo de Lisca doida daqui a pouco pra eu trazer pra vocês, hein? Quando a gente desce aqui um pouquinho a escalação do Botafogo da Paraíba, ó. Botafogo da Paraíba na final aí do Campeonato Paraibano. Tinha Luiz Daniel no gol, ex-Sampaio Corrêa, Érica, Ian Souto, Igor Moraes, Bu, Dudu Nardini, Igor Maduro, Jonathan Varela, Nenê, Rodolfo, Felipe Azevedo. Dos titulares só tinha Rodolfo, Felipe Azevedo, Jonathan Varela, Maduro e Ian Souto, basicamente. De resto, então, é um time mesclado, titulares barra reservas para o jogo de ontem no Barradão. O que aumenta ainda mais a vergonha desse grupo de jogadores do Vitória, tá? Eu nem vou detonar muito Jair Ventura não, porque, pelo amor de Deus, os jogadores tecnicamente afundaram o Vitória no jogo de ontem, tá? Bom, vamos para os gols aqui da partida, tá, gente? E daqui a pouco tem um videozinho de Lisca também feliz e animado com a vitória contra o Vitória lá no Barradão. Antes disso, o recadinho na Montenegro Cargas mais uma vez. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Meus amigos, primeiro gol da partida foi marcado por vovô Osvaldo, em pataquadas da defesa do Botafogo da Paraíba. Até fizemos análise completa também
do jogo, link aqui no card da live pós-jogo, tá? Bom, saída de bola aqui do Botafogo da Paraíba, a bola vem aqui na lateral esquerda para o zagueiro do Botafogo da Paraíba sair jogando, e ele tem a decisão de recuar para o goleiro. E isso é uma decisão básica. Quando você vai recuar para o goleiro, ou você recua a bola aqui, nessa região aqui, porque se o goleiro falhar no domínio, ou se o passe for muito forte, a bola vai para fora, a linha de fundo, escanteio para o Vitória. Ou você recua essa bola para cá, pro lado mais para dentro aqui do campo, para que, mais uma vez, se o goleiro errar o domínio, a bola espirra para cá, né? E a bola não entra na direção do gol. Beleza. Só que, como o jogador do Vitória estava aqui apertando a marcação, então é lógico que você não vai forçar o passe por dentro. Você tem que forçar o passe por fora aqui, ó. É óbvio, porque se você forçar o passe por dentro, pode ter interceptação do passe. Só que o jogador do Botafogo da Paraíba, que é muito ruim, ele tocou a bola para a direção do gol, praticamente. E aí o passe ficou mais esticado, o goleiro estava projetando o Max Wallace, que a bola viria aqui, foi quase que dentro do gol e Oswaldo, sem goleiro, fez 1-0 para o Vitória lá no Barradão. E o Vitória começou muito melhor do que a equipe do Botafogo da Paraíba, tá? Quando a gente para analisar aqui gráfico de volume de jogo, finalizações, posse de bola, é um amasso, pô. 25-7 finalizações, 10-4 em escanteios, 71-29% de posse de bola. Então, assim, é um amasso do Vitória estatisticamente em cima do Botafogo da Paraíba. E por volume de jogo também, tá? E assim, depois desse gol, só Oswaldo perdeu 2 gols cara a cara. Anderson Pato furando bola, furando finalização. Oswaldo furando finalização, voleio também. Tárzia tentando achar finalizações de fora da grande área. E Max Wallace fazendo defesas seguras. Mas nenhum grande chute de Tárzia para exigir o goleiro a fazer uma grande defesa. Longe, 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 longe disso, tá? Então assim, depois do gol, o Vitória cresceu ainda mais no jogo. Tava dominante, soberano. A impressão é que o Vitória ia fazer 2-0, 3-0, 4-0 ao natural. Mas aí vem a parada para hidratação. E eu não sei o que aconteceu ali, qual foi a magia que Lisca fez naquela parada para hidratação, que simplesmente o Botafogo da Paraíba voltou com a outra postura, voltou depois de 1 minuto empatando o jogo e depois de 2 minutos já virando no Barradão, amassando o Vitória. É muito assustador esse roteiro do jogo. Primeira entregada de rapadura, né? Entregada de rapadura de Jamerson. Felipe Azevedo ganha o duelo aqui, na velocidade, cruza para Rodolfo, ele toca para Rodolfo, na verdade, né? E Rodolfo finaliza de primeira para fazer o gol de empate. E essa é a grande característica de Felipe Azevedo. Ele é um bom marcador, sem a posse de bola, preenche bem espaço, tá sempre atento ali nos botes e ele consegue desarmar Jamerson e solta o passe com muita eficiência para Rodolfo fazer o gol de empate. Nesse momento, um resultado maluco, né? O Vitória poderia ter feito 3-0 e aí o jogo estaria 3-1 agora, beleza, mas não, já tava 1-1. 1 minuto depois, não demorou muito não, viu? Ronald entregou a rapadura. Pois bem, a defesa do Vitória entregando mais do que tudo, viu? Dando tudo aos adversários lá ele. Ó, bola aqui no campo de defesa, na saída do goleiro. Gabriel Vasconcelos rola aqui para Ronald, que ele dá a fatiada errada. O jogador do Botafogo da Paraíba se antecipa. E ó, Ronald escorrega. Nesse momento ele nem consegue marcar Rodolfo e nem consegue marcar Atamoto. A bola vem na grande área e Atamoto finaliza. Bochecha. Gabriel Vasconcelos só fez a pose. Lá, chuva, bochecha. 2-1 Botafogo de São Paulo, virada sensacional do Botafogo de São Paulo. A partir daí o Vitória passou a ter mais volume, criou algumas boas oportunidades, teve chute na trave de Oswaldo, teve chute de Tárzia para o goleiro do Botafogo da Paraíba, Max Wallace, fazer 1 a 2 boas defesas por ali, mas aquele grande volume que o Vitória tinha e as chances que criava no início do primeiro tempo já desmoronaram um pouco mais depois de 2-1 e no segundo tempo também. Lucas Silva até que entrou bem no segundo tempo por parte do Vitória. Fábio entrou muito, muito mal. Bom, José Breno é um jogador da base interessante até. Gostei da entrada dele um pouco, mas também não mudou muito o patamar do Vitória. E é isso, gente. Assim, derrota contra um Botafogo da Paraíba que reflete o quão fraco é esse elenco do Vitória. A falta de profundidade de elenco, o time é ruim mesmo. E ontem faltou eficiência principalmente. Nem vou detonar muito de aventura não, tá? Péssimo início para o Vitória, já para o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba começa bem. Nesse momento é o líder do grupo B com 3 pontos conquistados, tá? Estamos aqui no Barradão, tô aqui do lado dessa fera.
Eu falo com ele que desde a época da SAF chegou, é muito orgulho ver o Botafogo ganhando jogos e duelando desse jeito. Eu quero muito fazer a convocação junto com o professor. Professor, convocação pro jogo. Bora, galera, bora, torcedor do Belo. Nós estamos muito unidos. O presidente está dando todas as condições, está aqui, viajou com a gente, diretoria, jogadores, comissão técnica, todos os funcionários do Belo. Vamos nos unir cada vez mais e vamos fazer um grande jogo domingo. Não adianta nada ganhar fora de casa e não confirmar. Com todo respeito ao Asa, o Almeidão lotado de novo, como foi nos últimos jogos, que nós vamos pra cima. Vamos embora pra cima, pessoal. Só uma coisa aqui, o pessoal fala do... Lisca é bom, né? Pra chamar o torcedor, a galera compra ideia. Ainda mais ganhou do Vitória, por fora de casa. Nosso bom retrospecto contra o Vitória, a gente se encontrou na Série C, eu acompanhando um pouco o histórico, mas uma coisa é aquela época, uma coisa é ganhar do Vitória, Série A, eu falando com o presidente do Vitória mais cedo, 300 milhões de orçamento e a gente jogar de igual para igual. O que você pode falar sobre isso, pessoal? Não, eu acho que é isso mesmo, né? São situações, né? Série A, Série C, muitas vezes é circunstância. Né? Então, vejo jogadores nossos que teriam condições de estar lá, os deles também, é muito da oportunidade. E o presidente está dando oportunidade para o nosso clube sonhar e almejar subir de divisão. Mas tem muito caminho pela frente, nós temos muita coisa para fazer e contamos com vocês. Vambora, espero você, final de semana. Bom, rapaz, olha lá a cara de Lisca. Que gente boa ele, hein? Gente boníssima. Ele falou aí sobre a diferença de orçamento e que o Belo é pai do Vitória, né? E é uma verdade. Impressionante como o Botafogo da Paraíba sempre ganha do Vitória quando vai jogar ou lá no Barradão ou no estádio do Botafogo da Paraíba. Que na verdade nem é do Botafogo da Paraíba, né? É do governo daquele estádio. Bom, mas enfim, no Almeidão, né? Bom, mas enfim, gente. Acabou dando Botafogo da Paraíba. Parabéns aí ao time do Botafogo da Paraíba e a Lisca também. Que é um time que tem jogadores experientes, né? PK, ex-Vitória, Felipe Azevedo, ex-Sport, Rodolfo, ex-América Mineiro, ex-Novo Horizontino. Aí você tem Max Wallace, ex-Fortaleza. Então, Ian Souto, ex-Vitória. Então você tem um time ali recheado de jogadores experientes, né? Bom, vamos ver o que é que vai arrumar aí nessa Série C. Aquele abraço pra todos vocês. Valeu, gente. Tamo junto.